Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que disserdes às escuras será ouvido em plena luz. E o que disserdes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Entretanto, nenhum deles está... Perdão, volte. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, bem mais valem do que muitos pardais. Digo-vos ainda: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Verso 9. Mas os que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Por quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo que por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, o texto que a gente vai meditar hoje, vamos falar sobre alguns pontos importantes que Jesus tratou com seus discípulos nesse capítulo de número 12, que na verdade refere-se a uma série de discursos que Jesus deu a diferentes pessoas. Jesus falou para diferentes públicos. Ele falou para os discípulos, falou para um homem que do meio da multidão perguntou sobre a salvação, falou para os pecadores que lá estavam. Jesus deu sermão, aliás, Jesus ministrou seus sermões discursos, naquela ocasião, para diferentes pessoas. E é exatamente que nesses recortes que nós vamos meditar. O que Jesus falou então? Se a gente começar pelo capítulo 10 desse mesmo livro, Lucas, veremos que Jesus estava na Judéia e lá ele falou da missão dos 70. Ele também falou do bom samaritano. Quando um homem no meio da multidão perguntou: quem é o meu próximo? Jesus deu a parábola do bom samaritano. A pergunta do homem foi boa. O problema estava no questionamento que ele fez acerca de quem era o próximo. Tudo bem. Ele também falou das escolhas, né, de Marta e de Maria. Falou também da oração. Falou da acusação e da blasfêmia. Falou do arrependimento, da cura da mulher enferma, que era possessa de um demônio. Enfim, ele falou sobre muitos temas. Então, desde o capítulo 10 do livro de Lucas até o 12 e segue ao 15, vai assim por diante, Jesus fala sobre muitos assuntos.
esta noite nós vamos recortar um deles. Vamos pegar desses muitos assuntos e variados que ele deu a determinados públicos. Vamos pegar o que ele direcionou aos seus discípulos, por exemplo, um dos que ele direcionou aos seus discípulos, porque ele deu mais de um discurso aos seus discípulos em todas essas passagens que eu falei para vocês, e vamos extrair daí um tema importante que trata da obediência. Vamos falar sobre obediência. E essa questão, no entanto, todas elas, nos parece mesmo, e é bem verdade que na verdade, são ensinamentos importantes e fundamentais para os discípulos de Jesus, para os discípulos, para os seguidores de Jesus. A Bíblia não é uma história qualquer, um livro de história. A Bíblia é uma regra de fé que precisa ser observada, praticada, não só lida nem escutada, mas praticada por todos. Porque esses ensinos formam o cristão, dão base para a nossa sustentação. Se vocês poderiam pensar assim, por que muitos crentes não conseguem sobressair ou se sobrepor às grandes dificuldades, às diferentes dificuldades que eles passam diariamente? Todo mundo passa dificuldade. Hoje, talvez dezenas ou centenas de irmãos estão se afastando da igreja, e entre ontem e hoje, por causa da tribulação, da greve no transporte público. Provavelmente. Vão atribuir a Deus a culpa pelo que eles passaram. Quando você analisa um fato como esse, você pergunta, mas por que essa pessoa se afastou da igreja? Por que o outro briga com a esposa, até mesmo na igreja, briga com o irmão na igreja? Porque acontece. As pessoas se afastam da igreja, deixam a Cristo. É claro que nós temos que pensar que há uma série de fatores aí que faz com que as pessoas se afastem de Deus. A gente precisa pensar nisso. Mas não é incomum e é muito fácil ouvir alguém dizer que vai se afastar da igreja, vai deixar a fé por qualquer motivo. Se ele ganhar muito dinheiro, se afasta. Se ganhar pouco, se afasta. Se perder dinheiro, se afasta. Se não tiver dinheiro, se afasta. Na verdade, as pessoas podem se afastar por qualquer razão. E isso não deveria acontecer. Nós chegamos a Cristo por uma razão e dele não poderíamos deixar de forma nenhuma. De jeito nenhum. Então, se o apóstolo Paulo escreveu, se o que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo de número 13, se eu não me engano, de Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vejam, ele escreveu algumas coisas importantes, né? Ele diz que nada, absolutamente nada, não é? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se nada, nem dia, nem a noite, nem as enfermidades, nada, não é 13, é 8, né? Romanos 8, perdão. Romanos 8. Se absolutamente nada pode, veja, pode nos separar, e aqui eu faço questão de ler o texto. Ele diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai me separar de Deus?
Quem pode? Se alguém me prender aqui, ali ou acolá, ele poderá me separar do amor de Deus? Pode me separar da minha comunidade, jamais de Deus. Porque Deus vai comigo por onde eu for. Se lá atrás eu preguei, alguns dias atrás eu preguei que Caim se afastou de Deus, e eu fiz a pergunta a vocês, eu ligo uma pregação com a outra. Para que lugar Caim foi que ele estava distante de Deus? Para qual lugar Caim foi em que ele não podia estar perto de Deus? Eu posso estar longe de Deus em qualquer lugar. Eu posso estar dentro da igreja e longe de Deus. Posso estar em qualquer lugar longe de Deus. Mas Paulo diz mais ainda: quem nos condenará, quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será a tribulação? Quem aqui está passando por tribulação? Aí ele diz, será a angústia? Quem aqui não está angustiado? Será, ele diz ainda, será ou a perseguição? Alguém que está tentando todo o tempo te condenar. Ó, será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Já são 3 coisas aí que acontecem em qualquer ambiente. Tribulação, angústia e perseguição. E por qualquer coisa. Você passa uma tribulação porque o carro quebrou. Você passa uma tribulação porque faltou café. Você passa uma tribulação, você fica angustiado porque o dinheiro não deu. Então é todo dia. Não é? Então é todo dia, o dinheiro não deu. Você fica angustiado porque a gente tem motivos. Será angústia? Será perseguição? Será fome? Acabo de receber uma mensagem que o rapaz dizendo que não tem, se eu posso enviar um auxílio para ele, que ele não tem condições de comprar um café para amanhã alimentar a sua esposa, ele e a esposa no nordeste do país. Será fome? Será, aí ele diz mais ainda, será nudez? Não tenho roupa para ir para a igreja, não tenho condições de congregar, não tenho sapato. E se eu não tiver um terno, ou estou aqui de terno, mas se eu não tiver, não posso congregar? Eu não poderei? Aí ele diz ainda, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues. Aí mais abaixo ele diz, porque estou certo, que ele diz, olha só, em todas, 37, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte. E se falecer alguém da sua família hoje, vai abandonar a Jesus porque Deus é culpado por ter levado o seu ente querido? A gente precisa ter ciência de que o cristão falece. Então você precisa pensar nisso. Então, você só vai servir a Deus, a gente só vai servir a Deus se ninguém morrer. Além disso, nós somos egoístas também. Não, Senhor, não leva a minha mãe nem meu pai, leva a mim. Quer dizer, então eu não quero passar por essa dor, mas eu quero que o outro passe. É mais ou menos assim que a gente pensa. Não é? Se Deus levar a minha mãe, como já levou a minha mãe, meu pai, eu vou dizer, não, melhor que não leve meu pai, leve a mim. Eu não quero passar pela dor de perder meu pai, mas o meu pai pode passar pela dor de me perder. Então a gente encobre um sentimento com outro. Aí ele diz, a morte, nem a vida. Nasceu uma criança agora, então não vou mais para a igreja. Eu penso que os bebês precisam vir para a escola bíblica. Os bebês que já tomaram suas vacinas, né? Porque nós somos cheios de alergias e de tudo mais, que podemos comprometer a saúde de uma criança que não está vacinada, imunizada, mas os bebês já precisam vir para a escola bíblica. Então, nasceu um bebê, não vou mais para a igreja. Não quero mais saber de igreja. Agora eu vou cuidar do bebê.
A minha vida é o bebê. Aí, se perder o bebê, como é que faz? Qualquer um de nós podemos partir para a eternidade a qualquer instante. Dê uma gulgada aí que você dê uma gulgada e pesquise aí. Pastor morre no culto pregando. Ele falando da salvação, falando do céu, de repente infarta e morre. E tem vários assim. Então, pastor, alguém já pensou aí? É melhor o senhor parar de falar disso aí, né? Não, irmão, essa é uma realidade. Nem os anjos. Qual dos anjos agora pode chegar aqui e afastar você de Deus? Qual deles? Nenhum. Nem os principados, os demônios, nem as coisas do presente. Quais são as coisas do presente agora? Vejam, quando Paulo escreveu essa carta era uma época de descoberta do Império Romano. O Império Romano estava descobrindo o mundo, mas quais são as coisas do presente agora? Internet, 5G, jogos e toda essa parafernália que a gente tem, tecnologia que a gente tem, nem as coisas do presente, nada. Aí ele diz mais ainda, nem coisa do presente, nem do porvir. Tem muitos irmãos tirando carta, mas no futuro vocês não vão dirigir. Porque você vai ter um carro autônomo. Por enquanto, esses carros são muito caros. Mas um dia vão baratear. Será que eu vou ter condições? Não sei, pastor. Eu não pensava que eu teria um carro. Um dia eu tive um carro. Você e outros, talvez essas crianças vão viver no mundo dos Jetson. Alguém já assistiu aí os Jetson? Olha, hã? Quem assistiu os Jetson? Olha aí. Vocês vão viver no mundo do Jetson. Já está em funcionamento. Os drones, olha, você já entra num trem que não tem motorista. É um drone. Só não voa. Qual é, pastor? Quem sabe? Não tem piloto no trem. Qual é? A linha amarela. Quem anda de linha amarela aí já sabe que não tem piloto. Você vai lá na ponta do vidro e fica procurando o piloto. Cadê ele? Não tem. Não tem o operador de máquina. Os drones já estão aí nas guerras. Já estão levando gente para fora do planeta. Já estão mergulhando. Em alguns países do mundo, entregas já estão sendo realizadas por drones. Robôs estão tomando conta de recepção, estão trabalhando em hotéis, estão andando por aí. Já estão cheios de robôs com expressões humanas, expressões humanas. Você já pede a uma inteligência artificial, ela acende a sua luz, ela desliga a luz, ela liga a TV, abaixa o volume, troca de canal, faz tudo. O mundo dos Jetson está chegando. O tempo do Jetson. Jetson foi, para quem não sabe, foi um desenho da década de 60. Então quer dizer que essas crianças possivelmente nem vão passar pelos faróis que a gente passa. Essas crianças poderão, se não tiverem recursos para comprar o veículo sem o auto, nem sei como é o nome agora, esqueci o nome do veículo da Embraer que voa, que é um veículo. Tanto você dirige 4 rodas como voa. Que já está em teste. E já tem encomendas. E vai começar a ser vendido. Essas crianças vão ter a oportunidade de pedir o Uber e elas vão esperar o Uber, mas o Uber provavelmente não virá
pela via, virá pelo alto. Vai parar ali, descer, elas vão entrar e ele vai subir. Evitol. É o Evitol. Aí. Essas crianças possivelmente. Isso já está acontecendo. É o mundo dos Jetson. Então, nem do porvir. Aí ele diz ainda, nem a altura, olha lá, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Olha para o irmão e diga, nem você. Nem você. Você pode não querer ficar perto de mim, pode não querer me ouvir, pode não gostar da minha fala, pode gostar de mim, pode fazer o que você quiser. Mas nem você me separa, nem eu separo você do amor de Deus. Se hoje eu quisesse, chegasse aqui e dissesse, eu não vou pregar mais para esta igreja, eu seria simplesmente o sujeito mais iludido, enganado do mundo, porque vocês jamais seriam separados de Deus por minha causa. Agora, se a gente pensa, lendo esse texto, eu volto à pergunta, por que tanta gente se afasta de Deus? Por que tanta gente faz o planejamento de se afastar de Deus? E com tanta velocidade faz isso. A questão é mais ou menos simples, não é? Porque a gente imagina que, de certa medida, falta absolutamente a obediência, o entendimento, a compreensão e a obediência à palavra de Deus. O que faz com que a pessoa se afaste da presença de Deus é porque exatamente ela desobedece ao Senhor. E se ela desobedece ao Senhor, ela obviamente não fortalece a sua fé. E se não fortalece a fé, cai. Aqui tem muitas coisas, só não está escrito aqui nem a desobediência. A desobediência afasta o homem. Então eu parto desse princípio para a gente avançar no nosso estudo. Qual o princípio, pastor? Por exemplo, nós estamos tão envolvidos com as coisas deste mundo que não conseguimos, por exemplo, dar a devida atenção à palavra de Deus e, consequentemente, não conseguimos permanecer na fé. A Bíblia não é apenas um livro de receita que eu uso quando eu quiser. Não. É a minha regra, é a regra de fé e prática que Deus deixou para mim. Deus deixou para mim. E eu preciso estar atento nisso. Então, nesta noite, nós começaremos um trabalho, um estudo, que objetivo, entre outras coisas, a gente pensar como nós poderemos, então, a desenvolver uma vida mais consolidada na presença de Deus. Podendo até alguém chamar você de bonito ou feio, chamar você de careca ou não, chamar você de qualquer coisa, você não se afastar da fé. Então, para isso, nós vamos pensar em 3 coisas, se tivermos tempo esta noite. A primeira delas, a gente vai entender o que é obediência e o que a Bíblia fala de obediência e o que também os estudiosos bíblicos, da teologia bíblica, falam de obediência. Segundo ponto, a gente vai pensar na obediência como a Bíblia trata essas duas questões. E em terceiro ponto, a gente faz um incentivo aos irmãos para obedecer. Bom, dito isso, vamos então pensar no que é obediência. E o que eu quero com isso, irmão? Porque, pastor Marcos, antes de começar, que eu só estou na introdução, antes de começar, o que eu vou fazer com tudo que eu aprender hoje aqui? Aplicar a si e a sua família.
Aplicar a você e a sua família. Todo conhecimento que a gente não aplica, a gente perde. Tudo que a gente tem, que a gente não usa, estraga. Então a gente precisa também utilizar. Então a obediência. Quando a gente pensa em obediência, em obedecer, esta palavra que é o alfabeto do cristão, o alfabeto começa com A, B, C, D, e mais o alfabeto do cristão começa a obedecer. Não é? Então é um pouco diferente nesse sentido, mas a obediência a Deus, especificamente, é apresentada logo de início no texto bíblico. Logo na criação, você já vê Deus tratando dessa questão de obediência. Obediência está no relacionamento, desde a criação, a obediência acompanha todo o processo. Abram a Bíblia aí, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 17, diz assim o texto. Eu quero ler com vocês. Olha, Deus já tinha criado os céus, a terra, Deus tinha criado os mares, as aves, os peixes, Deus tinha criado os animais, Deus tinha criado tudo. Deus tinha criado o homem, criado a mulher. E estava tudo pronto para o homem. Ah, que coisa linda, né? Tudo estava maravilhosamente bem. É tão bom quando alguém chega para você e coloca você num lugar e diz: você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro, pode fazer aquilo outro, pode fazer aquilo outro, pode fazer aquilo ali, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Acho que Adão se perdeu. Ó, porque você, olha, você pode comer disso, pode fazer daquilo, pode dar o nome aos animais, você pode plantar, você pode cultivar, você pode fazer isso. Irmão, foi tanto pode, que quando apareceu o primeiro não pode fazer, aparece, entre aspas, aqui no versículo de número 17, do capítulo 2, que Deus diz assim: até aqui, em outras palavras, tudo pode. Olha, são só coisas que pode, você pode fazer isso, pode aquilo. Que maravilha que Adão deve ter sentido. Nossa, eu posso tudo aqui. E ele diz aqui, ó, 17, diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Então tem um não aqui. Aparece o primeiro não, no sentido, e é incisivo, não pode. Tudo ele podia, mas aquilo não podia. Então, ele podia fazer, olha que coisa interessante, ele podia fazer tudo, mas apenas aquilo ele não podia. Olha que fantástico. Então, a obediência já está conectada, já está junto, associada, lá na criação. E Deus apresenta: se você comer do fruto, você vai morrer. Deus diz o não, o que não é para fazer, e Deus já aplica em seguida, já apresenta a consequência da desobediência. Desobediência gera morte. Ponto. Não é estado de morte. Não é doença mortal. Não, é morte. Desobediência, nesse sentido, já fazia o homem morrer. Adão estava ciente disso. Não tem como não morrer. Não tem como continuar vivo desobedecendo a Deus. Então, eles podiam fazer tudo, tinham que fazer, inclusive, olha quantas coisas boas Deus deu a eles, e não tinham falta de nada. Comida, tinham bebida, tinham... Irmão, hoje o que eu vou comer? Ah, hoje eu vou comer uma costela. Aí então, matava o animal, comia a costela. No outro dia eu vou comer o quê? Picanha. Por exemplo, matava o animal, comia... no outro dia eu vou comer peixe. Que tipo de peixe? Qual? Por exemplo, vou comer sardinha, um exemplo. Não sei se tinha esse tipo naquela época, mas no outro dia, ele diz assim, não, a minha mãe tinha um hábito de comer toda sexta-feira, minha mãe era habituada a comer, toda semana, toda sexta-feira ela comia peixe. Então tinha lá o seu Manuel Peixeiro, alguém se lembra? Alguém aí conheceu o seu, olha lá. Sempre eu não fico, é bom pregar no lugar onde eu nasci, praticamente, porque eu nunca fico sozinho quando eu lembro das coisas, né, irmã Célia? A irmã Célia se lembra do Manuel Peixeiro? Olha lá, que era chamado de Mané Peixeiro. Né? Manuel é um nome comum, mas era o Mané Peixeiro.
Então, toda semana, o Mané Peixeiro, o seu Mané Peixeiro, ia lá levar o peixe. Para minha mãe pegava e fazia, e aquela, irmã, era aquela coisa gostosa. Agora, Adão podia, só que assim, tem peixe que só vim comer posteriormente, por causa do preço. Família grande, pai ganhava pouco, não dava para comer uma coisinha mais sofisticada, né? Então era a sardinha, era um bagre, era uma coisinha. Quando então pescava, meu pai gostava muito de pescar, uma piranha, uma picanha, um bagre, alguma coisa assim. Mas o salmão, por exemplo, a picanha não, a piranha, uma piranha traíra, perdão. Uma piranha e uma traíra. Mais um bagre, irmão, mais um salmãozinho não apareceu tão fácil assim. Só veio aparecer, apareceu algumas vezes, né? Mas apareceu com mais frequência depois do casamento, né? Aí você vem um salmãozinho, um robalo pintado, né? Algumas coisinhas assim. Ok, eu penso em Adão. Hoje eu vou comer, por exemplo, salmão. Não sei se tinha, mas se tivesse, está disponível. Ia lá, pescava. Vou comer esse peixe, vou comer aquilo, vou comer um atum, sei lá do quê, vou comer isso, comer aquilo. Eu estou criando uma hipótese. Não vai dizer que o pastor Marcos está fazendo heresia, dizendo que Adão tinha todos os tipos de animais. A Bíblia diz que Deus de peixe, que Deus criou todos. A Bíblia diz. Então eu posso. Não está escrito aqui o nome dos peixes, mas está escrito que Deus criou todos. Não é bom viver assim? Comer o que quer? Falta o que na sua despensa? Olha a despensa, não falta nada. Tem de tudo. Tem para amanhã, tem para depois, tem para quando? Para toda a vida. Tem para toda a vida, irmão. Olha que coisa linda. Pois bem, quando aparece o primeiro não, não coma do fruto dessa árvore. E ele tinha outros tipos de frutos para comer, não é? Por que aquela dali ele encantou? Olha que interessante, o encanto do diabo vai exatamente naquilo que Deus determinou que a gente não deve fazer. E é nesse sentido, irmão, que Adão, tendo tudo disponível para fazer e podendo usar de tudo, ele resolve então fazer o contrário daquilo que Deus havia determinado. Ele não está dito que ele comeu dos outros, mas está dito que ele comeu daquele. É claro que certamente deve ter comido de outra coisa. E o texto bíblico se limita a falar daquele ponto. Então ele vai lá e come. E com isso a gente entende que a obediência às ordens do Criador era o mínimo que Adão tinha que fazer e ele não fez. O mínimo que a gente tem que fazer para viver é obedecer. Esse é o mínimo. Esse é o mínimo, é obedecer. Obediência a Deus. Se a gente obedecer, é o mínimo. Olha, eu oro 3 vezes por semana, subo ao monte para consagrar, jejuo 450 horas por dia, mas se não obedeço, do que adiantou? Bom, então vamos pensar um pouco do que a Bíblia fala ou o que a Bíblia diz sobre a obediência. A obediência na Bíblia é tida como incondicional e deve ser mantida para que o crente tenha um bom relacionamento com Deus. A Bíblia é repleta de versículos que tratam da temática da obediência e da desobediência. Por ora, vamos dar uma olhada em alguns versículos. Eu quero ler Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Eu escrevi esse texto aqui, agora à tarde, uma parte desses versículos, eu escrevi sem energia. Então pode ser que eu tenha cometido algum erro aqui. Mas Deuteronômio 5, 29 diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me. Deus falando. Para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os descendentes, com os seus descendentes para sempre. E olha só, quem dera. Pensa Deus falando com... Deus parece que está falando consigo mesmo, dizendo assim, quem dera eles pudessem me obedecer. Capítulo 15 de 1 Samuel, versículo de número 22, diz assim, e eu
Sugiro aos irmãos que exercitem a leitura, a abertura da Bíblia. Está disponível aqui na tela, mas é importante que os irmãos abram a Bíblia. Por que, pastor, devo abrir a Bíblia, mesmo estando disponível aqui na tela para a gente ler? Porque com a leitura da Bíblia, ao abrir a Bíblia, você cria afinidades com o texto bíblico e sabe localizar. Não vai ficar como aqueles irmãos que às vezes têm dificuldade de encontrar, salvo os que têm mesmo a dificuldade na leitura. Tem irmãos que têm dificuldade de leitura, a gente tem que compreender isso, ok. Mas tem irmãos que são perfeitamente alfabetizados e que estão na igreja há muito tempo, que você pede a ele, abra a Bíblia no livro de Gênesis, ele está procurando no Novo Testamento. Abra a Bíblia no livro de Apocalipse, ele tá folheando a Bíblia. Isso não pode acontecer com os crentes que, principalmente, são estudantes, são alunos da escola bíblica e têm habilidade com isso. Não é? Então, por isso que é importante vocês abrirem a Bíblia. Mas, pastor, eu não consigo ler, eu tenho dificuldade na leitura. Você é um caso à parte. Não é a você que eu estou dando essa palavra, tá? Então, acaso vê Deus tanto prazer em holocausto? O que é um holocausto? Holocausto era um sacrifício voluntário, irmão. Holocausto não era um sacrifício imposto por Deus, era voluntário, partia da pessoa. E o que a pessoa queria no Antigo Testamento? O que ela queria dizer com o holocausto? Como nós aprendemos lá no curso de teologia, não é? Há poucos dias, tratamos bastante desse assunto. O que ela estava dizendo? Eu quero me comprometer com o Senhor. Então ela ia lá e oferecia um sacrifício de holocausto. Ele não era obrigatório, era voluntário. Então Deus diz aqui, o profeta, vê Deus, porém, tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto se observe as suas palavras? O que basta, o que me adianta eu fazer tanto sacrifício, tanto holocausto, mas eu não ter prazer, eu não ter obediência à palavra de Deus, não obedecer à palavra do Senhor? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Alguém já comeu, por exemplo, picanha de carneiro? Alguém já comeu? Eu fui uma vez que um cliente me levou a uma churrascaria, e lá nós comemos carne de carneiro. O negócio era chique lá. Então Deus está falando, melhor do que gordura de carneiro, irmão, melhor do que comida de carneiro, comidas caras, por exemplo, é obediência, é a submissão. E o que é a submissão? Submissão é quando Deus diz o seguinte, olha, a minha vontade é essa para você. Aí eu quero que por exemplo, Deus diz o seguinte, eu quero que você vá para Santo Amaro. Aqui todo mundo sabe onde é Santo Amaro e sabe o caminho para ir para Santo Amaro, não é? Quem vai para Santo Amaro, dependendo, vai de trem, né? vai de ônibus, vai de carro, enfim. Então Deus diz o seguinte, eu quero que você vá para Santo Amaro por um outro caminho. Por exemplo, por onde? Você vai aqui pela Sabará, faça todo esse percurso fora do seu caminho. Mas por quê? Se eu posso chegar por aqui, se eu posso ir normalmente por aqui, eu posso pegar a avenida aqui e ir desta forma. Vou dar um exemplo. Quem é que gosta de ir para Santo Amaro de Jardim Orion? Pronto. Olha aí. Quem gosta de ir para Santo Amaro de Jardim Orion? Tem alguém aqui que gosta de andar, de ir a Santo Amaro de Jardim Orion? É o 7071, né? Quem é que gosta? Tem alguém aí? Tem algum maluco aqui? E na rede social tem algum maluco aí que gosta de dar volta ao mundo? Não é? Mas é melhor ir de trem, não é? Ou eu prefiro ir de trem, muito mais rápido. Mancida lá atrás gostava, falava assim, vai de trem. Ela ia lá para a República ou para o centro, vai de trem,
Ela disse, não gosto, vou de ônibus, eu gosto de ônibus, meu negócio é ônibus. Aí não sei o que aconteceu, porque cargas d'água, a Mancida resolveu, foi obrigada um dia a ir de trem. Aí teve que, foi uma vez, então voltou, depois de um tempo, ela dizer assim, ela passou a dizer assim, agora vai de trem. E esses dias vindo da faculdade, lá na Unisa, passava lá o Santa Amaro, né, o 6071, e eu estava com preguiça de ir até Adolfo Pinheiro, a estação, que estava bem na frente, falei, quer saber, vou dar volta ao mundo. E aí mandei a mensagem para Mancida, eu estou indo para casa, mas acho que vou chegar só amanhã, porque estou indo de Orion. Ela disse, meu Deus, por que não veio de trem? É muito mais rápido. Mas vamos imaginar que você quer ir para Santo Amaro no mais rápido possível e Deus diga para você assim, vá de Jardim Orion, vá de 6071. É submissão, é submeter a sua vontade, a sua visão, o seu raciocínio, o seu entendimento, o modo que você vê as coisas, você pegar todo esse pacote e submeter isso à vontade de Deus e dizer assim, vou fazer o que Deus quer. É isso que o texto está dizendo. É melhor você fazer isso do que você que sacrificar. É melhor a obediência do que sacrifício de animais. Aí ele diz ainda, João 14, verso 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João é mais pesado na palavra, porque ele condiciona a fala de Jesus, na verdade, das pessoas que amam. Ama Deus, mas não obedece. Que tipo de amor é esse? Amor rebelde? É mais ou menos isso que ele está falando. Obediência, o amor a Deus. João está dizendo que o amor a Deus é visualizado na nossa obediência. Lucas 6,46, Jesus diz o seguinte, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Atos capítulo 5, versículo de número 29, Jesus, o apóstolo Pedro foi obrigado, questionado, imposto, podem abrir, eu espero vocês abrirem. Atos capítulo 5, versículo de número 29, os apóstolos, né, estavam sendo aprisionados, foram aprisionados por conta da opressão dos judeus lá. Então, Pedro, diante da ameaça, disse às autoridades, disse, 5:29 eu falei, né? Diz assim, então Pedro diz exatamente o seguinte, o que importa, obedecer a Deus ou a vocês? Importa obedecer a Deus. Então, se a vontade das autoridades nos coloca contra o livro sagrado, então o que é que a gente faz? Aí entramos em conflito. Lá em Romanos 13, o texto diz assim, obedeçam às vossas autoridades, porque foram constituídas por Deus. Mas e quando a autoridade entra em conflito com a Bíblia? Eu fico com a Bíblia. A Bíblia é minha regra de fé. Eu dei a vocês uma dica de um filme para vocês assistirem eu não sei se foi aqui na igreja ou se foi na escola dominical, se foi aqui no culto ou se foi na escola. Mas eu pedi aos irmãos que assistissem a Morada da Sexta Felicidade. Foi aqui no culto. A Morada da Sexta Felicidade. Esse filme, em um ponto, não vou dar... É um filme antigo, não é? Filme de 1960, 70, se eu não me engano. Conta a história de uma mulher que queria ser missionária, mas foi tida como incapaz, incompetente pelas agências missionárias. Ela foi tida como incapaz, como competente, como não portadora, como só podia ser útil para limpar uma casa. Então ela se dedica, trabalha, custeia a sua passagem, trabalha pela passagem, não é? E vai para a China, onde ela queria trabalhar como missionária, que Deus havia designado a ela, posto em seu coração para trabalhar.
e lá ela alcança e ganha, ela consegue uma agência missionária, ganha status de cidadã chinesa, né? Se naturaliza lá como uma cidadã chinesa, e aí, diante, eu estou contando de forma resumida esse ponto, agora como cidadã chinesa, lhe vem uma ordem da autoridade chinesa que ela deveria, por ela ter alcançado, depois de muitos anos, um grande posto de trabalho, ter feito um trabalho excelente na região onde ela habitava, então a China ia entrar em guerra contra o Japão estava invadindo a China naquele período, então o governador, o imperador chinês, né, a autoridade, o governo chinês, ordenou que ela, como cidadã inglesa, por ser inglesa, mas naturalizada chinesa, então ela deveria obediência ao governo. Agora, ela tinha que obedecer ao governo. E o governo diz a ela exatamente o seguinte: você que tem influência entre os camponeses, que consegue andar entre os camponeses, que tem todas, que eles te ouvem, diga a eles que peguem armas e matem soldados japoneses. Então, aí ela se recusa. Ela disse: não irei. Então, o comandante disse: você agora não é cidadã chinesa? Ela disse: sou, mas quando entro em conflito com a minha Bíblia, largo as leis e fico com a Bíblia. Vale a pena vocês assistir esse filme de 2h40, 2h30. Não tem Marlon Brando, não tem Tom Hanks, não tem Tom Cruise, não tem atores da mídia, mas é uma história fantástica de alguém que ama as missões. Vale a pena, muito a pena vocês assistirem e verem o tamanho de sofrimento que é fé. Então, a obediência é melhor do que muito sacrifício, né? E Jesus falou assim: por que vocês me chamam Senhor e não obedecem o que eu mando? E Pedro diz: importa obedecer a homens ou a Deus? E por último, irmãos, vou ler mais 2 versículos. Tiago 1:22, que vocês podem abrir, texto de Tiago, capítulo 1, versículo de número 22, que diz o seguinte: sejam sempre praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmo. Se você e eu somos apenas ouvintes da palavra, nos enganamos a nós mesmos, como diz a Bíblia. O que ele quer de nós é que a gente ouça, entenda, compreenda e aplique a nossa vida diária a palavra de Deus. E Hebreus capítulo 4, versículo de número 8 e o versículo de número 9, esse versículo nos diz exatamente assim a palavra de Deus, não é? Hebreus 4, versículo 8 e 9. Opa, eu acho que eu errei. Diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Errei aqui na determinação do versículo, né? Mas acho que é o versículo de número... Hebreus 4, versículo 8. Embora sendo filho... Depois eu vou me localizar aqui. Diz o seguinte... ele aprendeu a obedecer... Foi exatamente o que eu falei, né? Ainda bem que eu marquei. Aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, a palavra, a obediência deve ser constante para o cristão. Obediência estava na criação, Adão recebeu ordens, ele recebeu ordens tanto para fazer, do que fazer e do que não fazer. A desobediência é a única forma que nos faz perder a nossa relação com Deus. E a obediência, entre outras coisas, é prova do nosso
relacionamento com Deus, que demonstra o nosso relacionamento com Deus. Eu vou parar por aqui, mas eu não terminei. Eu só estou na introdução do nosso assunto que a gente vai discorrer nos próximos dias. Então, irmãos, convido vocês para ficar em pé, para a gente orar. Pastor, o que eu faço com isso que eu aprendi hoje? A partir de hoje, então, atente-se a entender o que Deus está dizendo, o que por meio das Escrituras, e a obedecer a tudo aquilo que está sendo dito por ela. Tudo aquilo que ele diz. E aplique ao seu dia a dia. Não permita que a desobediência tome conta da sua vida. Muito pelo contrário, vamos demonstrar o amor de Deus pela obediência que a Ele nós prestamos. Amém, igreja? Vamos cantar 5, verso 8 e verso 9. Deixa eu me conferir, não é? Eu acho que é isso mesmo. Eu marquei 4, mas vamos conferir. 5, verso 8. Irmão, não é nenhum problema, muitas vezes, você cometer isso. Isso acontece. Isso mesmo. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna por todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmão, é obediência.